Então, vamos lá. Quarto vídeo, né? Depois no quarto ou quinto vídeo? Eu acho que é o quinto vídeo. Quarto vídeo, né? Mais um vídeo, vocês já estão 100% formados no ramo da mercearia. Agora tá bom. O próximo vídeo vai ser sobre como fazer o melhor financiamento com o sinal que o cliente deu do projeto. Ou melhor, como ganhar milhas fazendo pedaladas de projetos. Vocês sabem o que é pedalada? É você fechar o projeto futuro para poder cobrir o projeto anterior. Se isso desse milha, marceneiro tava feito, hein? Tem um pessoal aí que só vive de pedalada de projeto. É incrível. Mas enfim, esse não é o foco do nosso vídeo de hoje. De certa forma, isso pode te ajudar, tá? Mas não é o foco. Esse vídeo nós vamos falar sobre fechamento. E fechamento tem tudo a ver com relacionamento. Date, né? E eu vou explicar para vocês o que fechamento tem a ver com dates, né? Enfim. Então vamos lá. Pra gente falar de fechamento, no vídeo passado eu destrinchei a marcenaria em 3 tópicos, né? Em 3 estruturas, que é a parte do fechamento, a parte da produção e por último aqui a parte da entrega, né? O vídeo passado foi produção. Se você não viu, eu convido você a voltar nele ou depois que terminar esse. E nesse a gente vai falar melhor sobre fechamento. O fechamento não é assinatura de contrato e não é só o Pix na conta. Todas essas duas coisas é consequência de um bom fechamento. O fechamento em si ele acontece muito antes disso. Na verdade, até a partir do primeiro bom dia que o cliente te dá, começa a sua forma de se apresentar e o seu fechamento em si. E aí, para a gente falar de fechamento, eu preciso ilustrar tudo isso de uma maneira bem mais cotidiana. Então, imagina que você está aí no seu primeiro date aí com tua esposa, se você já é casado, ou no seu date, se você é solteiro, que acontece aí com frequência. Isso vale para homem ou vale para mulher. E aí você é uma pessoa te convida para sair. Qual é o objetivo de você sair com uma pessoa que você está conhecendo? Como o nome já diz, conhecê-la, né? Entender as vontades delas, características, comportamentos, se as expectativas futuras delas estão alinhadas com as tuas, e tudo isso que compõe presente e futuro, certo? Se isso tudo estiver alinhado, naturalmente você consegue estabelecer ali um relacionamento. Assim é na marcenaria. Na marcenaria e em qualquer estrutura de venda, você precisa entender e conhecer as pessoas que você está vendendo para você conseguir se apresentar da melhor forma. Se aquela pessoa se desenquadra muito ao que você está proposto a apresentar, ok, ela só não é uma pessoa para você. Ou se essa pessoa se desenquadra muito sobre o que você entrega hoje, mas aonde ela está é o que você quer entregar, também te ajuda, porque te posiciona um pouco mais alto, você entende que esse público A gosta disso e você sobe o nível do seu jogo também. Isso também ajuda, né? Mas tudo nasce de você conhecer a pessoa. E aí, para você conhecer uma pessoa, falando de vendas, né, a gente precisa se atentar a basicamente 3 estruturas básicas, que eu vou passar sobre elas aqui, mas não vou poder me aprofundar muito, é muita coisa. Primeiro é sobre nível de consciência, né? E eu vou falar sobre. Segundo é sobre poder aquisitivo. E eu também vou falar sobre. E o terceiro é sobre tipos de serviços. Então, basicamente, vocês têm 3 variáveis aqui que, se elas estiverem alinhadas, elas vão entregar um tipo de cliente que você pode estar procurando, né? Se você não conseguir mapear esse tipo de pessoa, você sempre vai estar oferecendo coisa boa para a pessoa errada ou coisa ruim para a pessoa certa, né? Então vamos lá. Falando de níveis de consciência. Basicamente, imagina uma estrutura de funil. Isso aqui não é funil de venda, tá, gente? Isso aqui é nível de consciência. Isso aqui é o quão a pessoa está preparada ou não para receber o teu serviço ou o teu trabalho. E eu deixei aberto aqui que ficaria muito mais fácil de explicar sobre nível de consciência. Então, nós temos basicamente 5 níveis de consciências totais, né? Sendo que o primeiro é um cliente inconsciente.
Então o cliente não tem ideia do que tem um problema, não tem ideia que tem a solução, ele pode até estar insatisfeito, mas não consegue identificar nada, ele só está com um problema, né? Então você entende que você vai despender muito mais energia para poder explicar para esse cliente que ele tem um problema, explicar para ele que você tem a solução, né? E aí a gente parte para o nível 2. O nível 2 é o consciente do problema. Então o cliente sabe que tem um problema, mas ele não sabe que existe uma solução para ele, né? Então olha só, já é um cliente muito mais evoluído, então você não precisa explicar para ele que o armário dele está troncho, porque ele já identificou que o armário dele está troncho, está com problema e pode cair, né? Agora ele está realmente procurando uma pessoa, ou não, né? Mas ele já sabe que tem um problema. Nós temos o cliente nível 3, que ele é o consciente da solução. Então o cliente já sabe como resolver o problema, né? Logicamente, então ele já sabe que existe um problema, mas ainda não encontrou a solução ideal, ou seja, ele precisa de um profissional da área ali para explicar, né, qual é a solução ideal e mostrar que ele pode ser a solução do problema, né? Em quarto lugar, nós temos o consciente do produto. Então, o cliente conhece o seu produto, mas ainda não foi convencido de comprar. Então, ele já tem todos os pré-requisitos do terceiro e do segundo. Ele já conhece que precisa de uma marcenaria, mas ainda você não chegou lá e mostrou que você é apto para isso, né? Então, você só precisa ter essa iniciativa e mostrar para ele que você é uma pessoa capaz. E aí nós temos o último, que é o quinto nível, que é totalmente consciente do problema. O cliente está pronto para comprar, ele sabe que tem um problema, sabe que você é a solução e ele acredita que o seu produto é o melhor possível. Esse é o melhor dos clientes, né? Só que para isso você precisa alimentar a sua comunicação para ele te entender ao longo do tempo que você é o profissional ideal. Então vocês percebem que nesses cinco tipos de clientes, em cada nível dele apresenta uma dificuldade diferente para eu conseguir converter uma venda. Isso dita muito sobre o quão você está disposto a despender energia para poder converter aquela venda. Então, às vezes, você não está vendendo para um tipo de cliente, ou às vezes o seu canal de venda só atrai um tipo de cliente ruim, e aí você não entende, por que eu não estou fechando? Vem muita gente, mas eu não fecho ninguém. Por quê? Justamente porque às vezes pode ser canal de venda, pode ser que você não esteja preparado, pode ser que você não esteja comunicando corretamente, pode ser que o canal está correto, mas você está se comunicando de um jeito ruim o suficiente para as pessoas não verem valor no seu trabalho. Enfim, tem uma série de variáveis aí. Então, beleza. Dentro daquelas 3 estruturas que eu falei para vocês, a gente já falou sobre a primeira variável, que é o nível de consciência do cliente. A segunda é sobre poder aquisitivo. Então você pode ter esses 5 níveis de consciência em poderes aquisitivos diferentes. Olha só que louco. Então, poder aquisitivo, vocês já sabem, né? Então tem um cliente aqui, por exemplo, que ele tem um nível de renda, poder aquisitivo alto, tem um poder aquisitivo médio, tem um baixo poder aquisitivo. Quem é o cliente que você quer atender? Cada cliente desse é um nível de comunicação diferente, porque é uma dor diferente. A dor do cliente que tem um poder aquisitivo alto é totalmente diferente da dor do cliente que tem um poder aquisitivo baixo, né? E juntando isso, a gente tem que saber qual é o nível de consciência dele. Então, nível de consciência, poder aquisitivo. Então, olha só, eu posso ter um cliente de alto poder aquisitivo com um nível de consciência baixo. É difícil, mas eu posso ter. Eu posso ter um cliente com baixo poder aquisitivo e um nível de consciência altíssimo. Ele já sabe que você é a solução, que você é a empresa que vai resolver, que você tem um produto ideal, que ele tem um problema, entende? Então, você precisa identificar esses 2 públicos, né? E eles se sobrepõem, beleza? E por último, então eu falei sobre nível de consciência, tipo do cliente e tipo do serviço, né? Então, você vai ter que saber qual é o tipo de serviço desse cliente para saber se você atende. Exemplo. Normalmente, para nós, quando chega imobiliário, isso certamente deve acontecer com vocês, então, quando chegam, por exemplo, empresas, né, e aí já é uma prestação de serviço B2B, o que é importante para empresas é totalmente diferente do que é importante para a pessoa física. E dentro da variável empresa, tem empresas governamentais, que normalmente são licitações, tem empresas privadas, que normalmente 3 orçamentos ali e ganha normalmente pelo valor mais barato,
né? E temos imobiliárias, por exemplo, que é só o mais barato possível. Então, o tipo do cliente vai dizer muito sobre o fechamento. Às vezes a gente tem uma imobiliária, olha só, que tem um poder aquisitivo alto, que está com nível de consciência bom, né, altíssimo, ele sabe que você vai resolver, ele sabe que o seu produto é bom, mas não é isso que ele está procurando, porque a imobiliária sempre vai procurar o serviço mais barato possível. Por quê? Porque ele quanto mais caro é o serviço, mais tempo demora para se pagar, né? E como é uma empresa que está administrando um bem de outro, ele quer que seja o mais barato possível para aquilo não diluir no aluguel que eles recebem, né? Na porcentagem, melhor dizendo, do aluguel que eles recebem. Então, imobiliária, via de regra, sempre vai querer o mais barato. Então, você precisa fechar essa tríplice, né? Você precisa alinhar nível de consciência com poder aquisitivo com tipo de serviço, né? Ufa, muita coisa, né? Então, a partir daqui, aí sim a gente começa a entender o porquê que meu cliente não está fechando comigo. Gente, toda vez que me aparece um tipo de problema, eu gosto de fazer perguntas básicas assim, tipo, por que isso está acontecendo? Por que o cliente não está comprando de mim? Por que o cliente ele tem um poder aquisitivo alto, mas não está pagando? O que eu posso fazer para poder mudar isso? O que eu posso testar? Eu sempre me pergunto o porquê das coisas, porque isso que vai estar guiando o caminho da solução. Enquanto vocês só reclamam e ficam choramingando nos grupos de WhatsApp, reclamando que não fecha o projeto, tem uma galera tentando pesquisar comportamento de pessoas para poder converter as suas vendas, ou as vendas estão passando aqui entre seus dedos e você não está percebendo. Então para de ficar reclamando em grupo de WhatsApp, perguntando por que eu não vendo, por que eu não vendo, e começa a olhar para o teu negócio. Começa a olhar para como você se posiciona. Beleza? E aí, depois disso, agora a gente tem que falar um pouco sobre nós. Beleza, Gabriel? Entendi tudo. Entendi sobre nível de consciência, entendi sobre poder aquisitivo e entendi sobre tipo de serviço. Eu já sei o que eu quero, eu já sei meu cliente ideal, já está aqui na minha cabeça. Agora é só vender, né? Não. Muitos profissionais, eles se posicionam de maneira divergente com o que eles oferecem ou com o que eles dizem ser. A primeira coisa é que autopromoção não tem valor. Você falar que você é bom ou sua mãe falar que você é bom é legal. Isso ajuda a gente e funciona para o início. Mas o que vale mesmo são as pessoas que recebem o teu trabalho. São elas que validam o seu trabalho. Então, você chegar no teu cliente e falar que você é bom, isso não atribui valor no seu trabalho. Mas o que você faz, como você atende, como você se comunica e como você se porta, diz muito sobre como as pessoas vão te perceber como profissional. E quando eu tô falando isso, não é só você chegar e fazer igual todo mundo faz, colocar um palitozinho e entrar dentro da casa do cliente e continuar falando partilheiro e embigo. Por quê? Porque é um conjunto de coisa, é um conjunto de comportamentos que te faz ser percebido como tal. Ah, Gabriel, mas aí eu não vou estar sendo como eu sou. Tá, então não faz. Tá tudo certo. Eu só estou falando coisas básicas sobre comportamento. Você não entra em nenhum órgão público de short, né? Você põe uma calça, você põe uma blusa, né? E é da mesma forma para quando você quer entrar em outros locais para atender outros níveis de cliente. Esse mundo, ele é muito mais visual do que falado, né? A pessoa vai te ouvir depois de atribuir valor ao que ela vê, entendeu? Então, se você não entrar nisso com um posicionamento correto, certamente você não vai ser levado a sério. Ah, Gabriel, mas eu sou peão aqui e eu consigo fechar meus projetos, tá? Beleza. Mas certamente você é intermediado por alguém que se posiciona como tal. E se não, é claro que existem exceções, você vai conseguir grandes projetos assim, mas se pudesse te apresentar uma possibilidade para você potencializar cada vez mais suas vendas, você se adequaria a elas? Se a sua resposta é sim, então continue esse vídeo. Se não, até aqui eu acho que você já foi bem beneficiado e não precisa seguir. Por quê? Porque
o mundo do luxo, ele está muito associado à percepção. Então, tudo que você constrói desde o seu primeiro contato com o cliente até a entrega, durante a entrega, até o pós-venda, isso vai dizer muito como você vai ser lembrado, como você vai ser percebido, e eu tenho certeza que isso vai abrir grandes oportunidades onde você não imaginava, tá? Então, como se portar, como falar, como se vestir, e do básico, gente, é você abaixar e não aparecer seu cofrinho, entendeu? É você chegar num cliente cheiroso, de fato. É você colocar as palavras da maneira mais correta possível, dentro da tua limitação. Pô, às vezes não teve um estudo ou entendimento ali, ou tem dificuldade, tá tudo certo, só se dedica para isso. E aí, a partir disso, você vai conseguir sempre gerar, carimbar essa percepção para ela estar alinhada com o que você entrega. Eu tenho certeza que tem muitos marceneiros que vão estar vendo esse vídeo, e tem muitos marceneiros que eu acompanho, que entregam um serviço extremamente impecável, mas se portam e se comunicam como se fosse, sei lá, um bicho. Infelizmente é assim, e não é culpa deles necessariamente. O culpado, depois de você ver esse vídeo, você continuar falando partilheira. O problema. Aí fudeu, mano. Aí, meu amigo, fecha essa porta de... Gente, eu não tô... Eu juro que eu tô falando isso do coração mais leve possível, assim. Eu não quero ser preconceituoso nenhum. O que eu tô passando pra vocês aqui é pra jogar um jogo diferente dentro da marcenaria, que é sempre vista como marginal, como peão, entendeu? Como bagunçada, descompromissada. Essa é a imagem que tem a marcenaria na grande maioria dos locais e das pessoas que eu escuto, não dos meus clientes. Alguns, né? Alguns falam que teve experiências ruins e tudo mais. É essa imagem que tem. Então, se vocês querem resultados diferentes, é só ter iniciativas diferentes. A equação é direta, tá? E aí, depois disso tudo, depois de mapear, depois de entender quem é seu cliente, depois de se posicionar como tal, para você entregar valor mais do que preço, né? Porque essa lapiseira custa... uma lapiseira dessa para ser produzida, como exemplo, ela deve custar, sei lá, R$7. Mas isso aqui é Pentel. Eu pago R$32, R$35 numa lapiseira como essa. Por quê? Porque é uma lapiseira que é usada por pessoal da arquitetura, é usada para desenho, é usada... Enfim, você vê esse modelo de... Então, a percepção de valor sobrepõe o preço disso. E é o que me faz chegar lá e falar assim, eu pago R$32 nessa lapiseira, pagaria até 50, sem nenhum problema. Por quê? Porque é uma lapiseira com estruturas de ferro, estrutura de plástico, grandes pessoas profissionais da área de design e arquitetura que eu já vi usam ela, logo imprimiu o valor muito mais do que ela poderia ter se fosse só apresentada para mim como lapiseira. Então é isso que eu provoco para vocês, né, com o exemplo dessa lapiseira. Bem, eu acho que eu passei sobre todos os tópicos que eu gostaria de passar. Deixa eu só repassar. Eu coloquei uns tópicos aqui para eu lembrar. O nível de consciência, falei, tipo do cliente, vocês já entenderam, poder aquisitivo, ok. Tipo de serviço, beleza. Tem um projeto imobiliário, conserto, por exemplo, clientes de consertos, gente. É outro cliente, é outro rolê, é outro jogo. Então, enfim, tipos de cliente contam muito sobre a assertividade da tua proposta. Percepção de valor, já falei para você, né, para vocês, e o que importa, o que é importante para o meu cliente, né? Às vezes o que você acha que é importante para você é zero importante para o cliente. Ah, meu cliente, 100% MDF. Porra, isso já não é normal, mano. Tu tá prometendo coisa que já tem que ser básico do mercado, entendeu? Ah, meu móvel não é em MDP. Beleza, às vezes o cliente não sabe, mas isso já deixou de ser diferencial, assim como o dobradiço com o amortecedor já está deixando de ser. Então, a conversa que você tem que ter com o teu cliente antes de construir uma proposta é justamente para entender o que é importante para ele. E tem uma outra variável também. O que é importante para a mulher é diferente do que é importante para o homem, né? Então, você saber as importâncias das coisas vai ajudar vocês a se comunicar com o que de fato é relevante. Às vezes você está entregando uma solução extremamente pontual, porque que para ele não é importante.
A preocupação do cliente que é rico é totalmente diferente da preocupação do cliente que tem um poder aquisitivo baixo, né? O cliente que é rico, por exemplo, eu tenho um cliente que chegou em mim e falou, Gabriel, eu não sei quanto vai custar, eu quero que resolva. Beleza, a dor desse cliente é resolver o problema. Em contrapartida, eu tenho clientes também com poder aquisitivo um pouco mais baixo, que é, Gabriel, olha, eu quero resolver, eu quero que você resolva, que eu entendo que é só você que vai conseguir resolver isso da maneira que eu imagino que seja correta, mas eu preciso saber quanto é para eu me organizar financeiramente. Pô, 10, entendeu? Então, a dor daquele cliente é só viabilizar pagamentos. A dor do cliente rico é resolver o problema que já está enchendo o saco aquele ambiente vazio, por exemplo. Entende? Então, você entender isso ajuda muito em como você vai apresentar a sua proposta. E aí temos taxa de conversão. Olha só. Depois de você entender esse rolê todo, de você estudar, porque maçonaria você precisa de estudar, para de ficar fazendo só armário, vai estudar sobre pessoas, isso vai refletir na sua taxa de conversão. No quanto de proposta você entrega na relação de propostas entregues e propostas de fato fechadas, né? Então, Gabriel, hoje eu entrego 10 orçamentos e eu só fecho um. Beleza, então você tem uma relação aí 1 para 10, né? A cada 10 propostas, um fechamento. E a ideia sempre é a gente conseguir fechar o máximo possível a cada pitch de venda, né? Então, apresentei 10 vezes, fechei 5. Putz, você tem uma taxa de conversão de 50%, que é show, é 10. Eu acho que você vai ter que aumentar a sua produção para isso, né? Então, todas essas estruturas que eu apresentei para vocês daqui para trás, isso tudo se reflete lá no fechamento, né? Então, agora sim, a gente chegou no ponto importante, né? Olha só, o fechamento só é a pontinha do iceberg, né? Tudo que acontece antes é o que de fato é importante. Tem várias outras que, enfim, ficaria muito longo o vídeo para me abordar aqui. Bem, gente, espero que de alguma forma eu tenha conseguido contribuir. Eu sei que existe o estereótipo do coach que fica bebendo na canequinha de chá, mas de fato, eu tô bebendo chá, viu, gente? Na verdade é porque não tem água aqui. Mas, voltando. Espero que... Coach, mas o que tem a ver coach com o que eu tô falando, né? É porque hoje todo mundo que bota paletó e pega uma caneca pode falar qualquer asneira, né? Mas, enfim. Eu acho que o que eu tô falando aqui não é asneira. Só é a caneca. Eu acho que isso não ajuda, né, gente? Próximo vídeo não vai ter caneca. Próximo vídeo vai ter copo de plástico. Vamos ser raiz aqui pra gente focar no que de fato é importante. Bem, voltando. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído para vocês, na maçonaria de vocês. Estudem sobre pessoas e aí vocês vão conseguir entender sobre maçonaria. E é isso. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando será e eu não sei qual vai ser o tema. A partir daqui eu certamente farei temas aleatórios, pontuais ou coisas que vier na minha cabeça. E basicamente é isso. Tem uma coisa que eu quero dizer. Eu sei que você está assistindo.